Bom, aí para fechar os crimes contra a família surge o capítulo 4. O capítulo 4, ele fala da época Pátria e Poder, tá? E aí a gente não pode esquecer, em 1940 éramos regidos pelo Código de Bevilacqua, o Código Civil de 1916, onde existiam institutos e regras que hoje são incompatíveis com a Constituição Federal. Então, naquela época, se falava no pátrio poder, porque originariamente a base da sociedade brasileira é patriarcal. Hoje em dia, de acordo com o novo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002 e a Constituição Federal de 88, não se usa mais esse termo pátrio poder, porque nós devemos considerar, do contrário, o poder familiar, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição, tá? Então, já de início, nós já vamos percebendo a impropriedade do próprio termo que capitaneia esse quarto capítulo. E aí ele traz dois crimes. Ele traz o 248 e o 249. No 248, nós temos um tipo penal de ação múltipla, com 3 verbos. É o verbo induzir, o verbo confiar e o verbo deixar. Nós temos induzimento à fuga, que a doutrina diverge com relação a ser um crime formal, né? Nós temos a sonegação do incapaz, que é um crime formal, e nós temos a entrega arbitrária, já sendo considerado pela doutrina como um crime material. Então, essa é, pelo menos, a estrutura básica desse dispositivo do 248 do Código Penal. Tá? E aí vamos analisar de forma objetiva algumas características de cada um dessas três partes que compõem o 248. Na primeira, cujo verbo aí induzir, a gente não pode esquecer da estrutura do concurso de pessoas. Então, o concurso de pessoas é um instituto importantíssimo para o direito penal, onde nós estudamos a partir do 29 ao 31 do Código Penal, onde o 29 oferece para a gente a teoria monista, que é a regra para a coletividade delinquente, no que se refere aos crimes eventualmente coletivos. Nós temos os crimes de concurso eventual, eventualmente coletivos, mas temos também os crimes de concurso necessário, tá? Então, para o concurso de pessoas, nós devemos ponderar crimes de concurso eventual. E nesse aspecto, nesse cenário, a gente não pode esquecer os 5 requisitos que fundamentam o Instituto do Concurso de Pessoas. É a pluralidade de condutas culpáveis, é a divisão de tarefas, é o vínculo subjetivo ou liame subjetivo, a unidade de infração, também chamada de identidade de crime, e a existência de um fato punível. E nesse cenário, nós podemos ter 3 espécies: a autoria, a coautoria e a participação. E aí, vejam, meus amigos, não podemos esquecer, partícipe é o colaborador. Ele tem como, talvez, a maior de suas características o fato de não poder realizar o verbo do tipo, ou os verbos do tipo. Ele só colabora com vontade e consciência, mas ele presta uma colaboração. E essa colaboração ela pode ser subjetiva, pelo induzimento ou pela instigação, ou ela pode ser material, pelo auxílio que nos leva à cumplicidade. Vejam, o primeiro verbo é induzir, onde ele já acena que aqui o legislador, ele catapultou um comportamento colaborativo para que ele fique em primeiro plano como um comportamento principal. E aqui, esse menor de 18 anos, ou esse interdito, ele vai ser induzido a fugir do local em que se acha determinado por quem exerce sobre ele a autoridade, ou em virtude de lei ou ordem judicial. Então, está aí a primeira estrutura desse dispositivo de ação múltipla,
ele é polinuclear, especificamente em 3 verbos. O primeiro nos traz esse formato, que há uma divergência na doutrina no sentido dele ser não formal. No que se refere à segunda parte, nós já temos um verbo que é o verbo confiar. Tá? E nesse verbo confiar, nós temos exatamente um crime material, porque eu vou confiar a alguém sem ordem do pai, do tutor, do curador, algum menor de 18 anos ou interdito. Então imaginem uma escola autorizando a que os alunos menores de 18 anos saiam confiando esses adolescentes a uma terceira pessoa sem autorização dos pais. Então, esse é o cenário da segunda parte do dispositivo do 248. E para fechar, trazendo de volta um crime formal, nós temos o deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Então, o menor, ele é reclamado por um responsável legítimo e imaginemos a escola negando, a escola deixando de entregar sem justa causa esse menor, esse adolescente ou essa criança a quem legalmente o reclama. Então esse é o cenário do 248 do Código Penal, tá? No 249, para que a gente conclua esse 4º e último capítulo e arrebate os crimes contra a família, nós temos a subtração de incapaz. Olha só, o verbo subtrair dá a ideia de retirar. Nós já estudamos o verbo subtrair quando conversamos sobre os crimes patrimoniais. Furto e roubo se utilizam no verbo subtrair. Então a retirada, ela consuma o verbo subtrair, sem a necessidade da posse mansa e pacífica da res furtiva. Basta que haja uma retirada da esfera de controle de quem legalmente detém as responsabilidades para esse menor de 18 anos ou interdito. Tá? Então, com a retirada, nós temos a tipificação, nós temos a consumação, né? O resultado naturalístico, tendo em vista ser um crime material, o 249. E aí, para fechar, a breve orientação a esse dispositivo, que conclui a análise dos crimes contra a família, eu pontuo a existência do parágrafo 2º de uma hipótese de extinção da punibilidade, que é o perdão judicial. Então, ela vai se dar, essa hipótese de extinção da punibilidade, pelo perdão judicial, da situação de dar restituição do menor do interdito, sem sofrer maus-tratos ou privações, dando ao juiz a possibilidade de, analisando o caso concreto, vislumbrar a hipótese da aplicação do perdão judicial, tendo em vista a existência de necessidade para a aplicação de uma punição pelo perdão judicial, repito, nos termos do artigo 107 e seguintes do Código Penal.